Olá, povo abençoado por Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero antes de iniciar, já quero te pedir, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações também, para que você possa ser ainda mais abençoado por Deus através deste canal. Eu me chamo Douglas, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero falar do poder da oração. É muito forte isso. Qual é a sua influência no mundo espiritual que tem a oração? É muito forte. Fica até o final do vídeo. Eu quero contar algo que aconteceu comigo. Eu tenho certeza também que aconteceu com você e você vai deixar aqui nos comentários para servir também de lição para os demais. Veja, eu estava orando, o mundo espiritual, ele é real tanto quanto este físico ao qual vivemos. Como falei no vídeo anterior sobre o mundo espiritual, eu quero continuar falando sobre o mundo espiritual, mas eu quero focar no poder da oração. Qual é a influência que a oração tem no mundo espiritual? A oração, ela despedaça o jugo, ela despedaça os grilhões do inferno. A oração, ela é tão poderosa que ela traz aquela pessoa que está no cativeiro e traz a luz de Cristo Jesus. A oração, o clamor a Deus, Deus age através da oração. Nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus. É muito forte. Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de clamar e de interceder. Quero contar um testemunho, algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu estava orando no meu quartinho de oração, buscando a Deus, clamando ao Senhor, em oração, com pranto, choro, lamentações, buscando a Deus com toda a minha força. E no meio da oração, eu vi que cercava assim em volta de mim muitos espíritos, demônios, e orando ali de joelho com a face no pó, buscando ao Senhor. Eu via que aqueles demônios, eles estavam com, eu não sei se era madeira, chicote ou era corrente, eles estavam com alguma coisa sobre as mãos dele, e eles batiam nas minhas costas, porque eu estava intercedendo por uma alma que estava em cativeiro, intercedendo por uma alma que estava nas trevas, sendo usada pelo inimigo, com seus olhos tapados, totalmente nas trevas, sem conhecimento de Deus. Eu estava intercedendo por aquela vida, buscando ao Senhor, para que o Senhor pudesse entrar com a salvação, com a libertação, trazendo ela das trevas para a sua luz, para o seu reino de glória. E eu clamando ao Senhor e aqueles demônios me cercando, e eles começavam a me bater para que eu parasse de clamar. E eu sentia na minha carne, não é aquela dor de corte, mas é uma dor física, mas é uma dor física diferente. Não é uma dor muscular. Só quem sente é que pode explicar isso. Não dá para você explicar por palavras, não tem como, porque é espiritual. E eu clamando ali, e aqueles demônios batiam em mim, e eu, Jesus, tem misericórdia. Isso foi no princípio, no começo da minha fé. E eu, Jesus, tem misericórdia. Uns eram com correntes, outros eram com cabo de vassoura, tipo cabo de vassoura, porrete, batendo. E eu, Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia, salva essa alma. Buscando e clamando a Deus com toda a minha força, chorando ali. E eu falei, não, isso não está certo. Isso está errado. Isso está errado. E eu comecei a falar, Jesus, queima. Porque foi me dando fraqueza no corpo físico. Eu comecei a ficar fraco devido a essa... Foi uma batalha espiritual. Foi uma guerra espiritual travada ali. E eu comecei, Jesus, tem misericórdia. O Senhor queima. Comecei a... Porque eu não conseguia, era de um jeito que eu não conseguia nem falar, a expulsar aqueles espíritos, tão fracos que eu já estava já. Porque eu não tinha entendimento ainda.
estava no começo da fé, então eu achava que não, vou orar e eles vão sair aqui, tem que sair. Só que aí eu comecei a ficar fraco, começou a me dar aquela fadiga, aquela moleza, aquela dor, aquela tristeza. Aí eu comecei, Jesus queima, comecei, queima ele, Jesus, queima esses espíritos das trevas, e foi me dando aquela força, eu queima esses demônios, tira esses demônios daqui, vai queimando, Jesus, vai queimando todos eles, do nada aqueles demônios, no meu quarto, fui tomado por uma labareda de fogo. Deus abriu a dimensão espiritual para mim, então eu comecei a ver no meu quarto como se fosse uma muralha de fogo em volta das paredes, e aqueles demônios começaram a gritar e sair dali, e eu comecei, queima mesmo, Jesus. Aí é que eu fiquei mesmo mais feliz, e queima esses demônios, vai queimando. Falei com mais força e mais vigor, e aquele fogo começou a tomar conta ali do ambiente. Eu fiquei muito feliz com aquela experiência, agradeci a Deus, dei glória a Deus. O Senhor começou a renovar minhas forças, fiquei novamente revigorado com a força do poder do Senhor, e comecei a clamar com mais força, mais veemência ainda, e aqueles demônios saíram. Veja, a oração é uma guerra. Quando nós oramos e quando nós intercedemos, nós estamos entrando numa batalha espiritual. Mas tenha certeza que Deus nos garante a vitória. Ele é quem vai adiante de nós. O Senhor, Ele age através da nossa oração, porque nós a fazemos no nome de Jesus. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus. E Ele atua, Ele faz. E quero contar outro caso que aconteceu comigo também. Quando eu vinha da vigília, sempre que eu ia para vigília, quando eu era solteiro, tinha mais tempo de ir para vigília. Agora tenho um filho pequeno, então fica um pouco mais complicado. Mas quando eu era solteiro, eu vivia na vigília praticamente. Sempre eu ia na vigília. E quando eu voltava da vigília, eu ouvia um demônio, um espírito imundo falar, olha, já daqui a pouco eu chego aí. E o que é isso, Jesus? Que negócio é esse? Daqui a pouco eu vim aí. Na minha casa? Isso foi durando. Foi indo 1 semana, 2 semanas. E eu, não, isso está errado. Não, na minha casa não. Na minha casa o diabo não tem vez, não. Aí um certo dia eu vim da vigília, logo cedo, e fui dormir, e ele disse, daqui a pouco eu chego aí. Eu falei, não, aqui não. Eu falei, aqui não, diabo. Se você tem problema de memória, problema de cabeça, eu vou te lembrar. Se você tem amnésia, é problema seu. Mas eu vou te lembrar aqui, ó, Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te proíbo de entrar na minha casa. Pronto. Cessou. Nunca mais. Até que uma certa vez eu estava dormindo após a vigília. Estava dormindo. E quando eu levantei o pé da minha cama, havia um bode. Você imagina, você está dormindo e no pé da sua cama você vê um bode. Imagina o susto, imagina o medo que eu senti. Falei, que isso? Tampei de volta a cabeça. Falei, meu Deus do céu, queima esse demônio. Que negócio é esse aqui na minha cama? Sangue de Jesus tem poder. Aí eu tirei de novo. Falei, meu Deus, queima esse diabo. Tirei, quando eu tirei, ele estava caído com a cabeça arrancada. Com a cabeça fora do corpo, decepado. Mas mesmo assim, daí eu fiquei um pouco assustado ainda com aquela cena. Tampei de novo, falei, Jesus, tira isso daqui, Jesus. Quando eu fui novamente, não tinha mais nada. Veja, há poder na oração. O Senhor, Ele atua através da nossa oração, do nosso clamor. Deus só está esperando nós abrirmos a nossa boca e clamar, para que Ele venha atuar, efetuar na minha vida, na tua vida, na nossa família, nas nossas finanças.
Nós temos que usar a nossa boca para clamar. Temos que buscar a Deus. O Senhor Jesus, ele disse, pedi e dá-se-vos-á. Temos que pedir. As pessoas, quando eram curadas, chegavam até Jesus, elas pediam a Ele, elas falavam com Ele. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que a gente nos acheguemos a Ele através da oração. Precisamos nos achegar a Ele para que Ele se achegue até nós. Precisamos limpar as nossas mãos e nós só podemos limpar as nossas mãos através da oração. O diabo não quer que a gente ore, não quer que a gente interceda, porque esta é também uma arma de guerra poderosa, porque o Senhor, ele vai efetuar o milagre através da oração. É através da oração. Veja, Pedro estava preso, mas a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos que a igreja estava em constante oração por ele. Estava orando. E o que foi que Deus fez? Libertou a Pedro da prisão. Paulo com Silas também estavam presos. Perto da meia-noite, foi o que eles fizeram? Oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eles adoravam. A adoração também é uma arma de guerra. Estremeceu aquele lugar. Vai me faltar tempo aqui, o vídeo vai ficar longuíssimo, vai ficar enorme, gigantesco, se eu for falar sobre a oração. De Gênesis a Apocalipse fala sobre a oração, do poder que ela tem, de como Deus age, como os anjos do Senhor agem através da oração. Então por que que nós não oramos? Por que que nós ficamos com a nossa boca cerrada? Por que nós não pedimos socorro a Deus? Por que nós não pedimos para Deus atuar, entrar com a providência sobre a nossa casa, a nossa família? Estamos vendo o diabo bagunçar a nossa casa, bagunçar a nossa família, bagunçar as nossas finanças, e nós estamos assim, olhando e vendo a derrota. Não, está errado. Nós temos que buscar, temos que clamar, nós não podemos nos conformar com essa situação. Temos que nos levantar em guerra através da oração, lutar, porque quando nós estamos orando, nós estamos em guerra. Estamos em guerra. E esta guerra já é ganha. O Senhor é quem luta por nós. Mas se nós ficarmos de braços cruzados, nós vamos ver só a derrota. Temos que lutar, temos que, não é ficar com os braços cruzados, não, olhando. Não. Vamos para cima. Não vamos deixar isso acontecer. Não, minha família não vai se perder. Não, os meus filhos não vão se perder, não. O diabo não vai levar de jeito nenhum. Não vou permitir isso. Se levante como um guerreiro. Se levante com força. No clamor, na oração. Clame a Deus. Ele não está com seus ouvidos tampados. As suas mãos não estão encolhidas. Não se conforme. Não deixe. Quando estamos orando, o diabo quer se levantar. Ele se levanta mesmo. Mas nós sabemos que ele se levanta para cair. E quando ele se levanta, a gente às vezes fica... Não, está se levantando. Não. Se levantou? Se levantou para cair. É um ser derrotado. Já está julgado, ele já está julgado. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Quem nos comprou foi o Senhor Jesus através do seu sangue na cruz do Calvário. Ele disse, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma, eu os lançarei fora. Ninguém tem o poder de arrebatar eles da minha mão. Ninguém. Veja, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. E o meu Pai é maior que todos. E eu e o Pai somos um. Oh, glória! Aleluia! Não pare. Não deixe o diabo bagunçar. Não, se levante. Se levante. Se levante. Ponha a face no pó mesmo. Chore, clame, se derrame na presença de Deus. Vai vir guerra, vai vir retaliação, mas o sangue de Jesus tem poder para nos dar a vitória. E já nos deu vitória. Que Deus em Cristo te abençoe.
que o Espírito da glória ilumine os olhos do teu entendimento e que este vídeo sirva para ti de ânimo, para que você se levante através da oração, através do clamor, e não deixe nada te parar, não deixe nada te impedir de orar. Eu não consigo orar de dia porque tem filho, tem aquela correria. Ore de madrugada. Mas eu preciso dormir. Deixa um pouco o sono de lá, não vai morrer por causa disso não. Busque a Deus. Coloque Deus a sua prioridade. Coloque a oração a sua prioridade. Mas eu não tenho tempo de me ajoelhar. Tá arrumando a casa? Vai orando. Tem um neném recém-nascido, tá trocando a criança? Vai orando. Tá amamentando? Vai orando. Tá fazendo comida? Vai orando. Não existe impedimento, nada pode te impedir de orar, somente você. Você é o único que pode parar. O diabo não pode te impedir de orar. O que ele pode fazer é colocar afazeres, encher a sua cabeça de coisas, colocar várias coisas para você ficar ocupado, ansioso, para que te impeça você de orar. Mas se você falar, não, onde eu estiver eu vou orar, ninguém pode te impedir. Ninguém. Orai sem cessar. Ordeno que todos os homens orem. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Ordeno que todos orem. Então nós precisamos orar. Precisamos entrar nessa batalha, entrar nesta guerra, na intercessão. O diabo não quer, mas ele não tem poder. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Espírito da graça ilumine os olhos do teu entendimento e que ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do teu entendimento. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, que é de graça, para que esse vídeo ele possa ir para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha também, isso ajuda bastante. Um beijo no teu coração e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Amém.